No nome do seu Filho amado Jesus Cristo, queremos te agradecer, ó Senhor, por estar aqui na sua casa, te servindo, te adorando e glorificando o teu santo nome. Ó Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, por esta oportunidade, nesta manhã de estarmos, ó Deus, estudando, ó Pai, ó Senhor, a sua palavra, meditando, ó Deus, na sua palavra. Senhor, que essa semana, este dia, seja um dia de glória, de bênção, que o seu nome venha a ser glorificado na vida de cada um. Fala conosco, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, por este período, ó Deus, onde toda a nação, agora neste momento, entra num propósito para contigo. Senhor, estamos nesse propósito para reclamar a sua misericórdia. E lhe pedimos, ó Deus, toma nossa vida em suas mãos. Assim oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar nesse trimestre. Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. A revista é essa daqui, né? Nós vamos estar estudando esse trimestre, lembrando que esta revista já está na nossa congregação, para que possamos estar juntos estudando. Vamos falar hoje a lição de número 1, Salmos, tem por tema Salmos, um guia devocional para o cristão. Essa é a nossa primeira lição. Textuário diz: cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto. Salmo 98, verso 5. Verdade aplicada. O livro de Salmos muito contribui para a vida de adoração e oração do discípulo de Cristo. Os objetivos da lição apresentar uma visão panorâmica dos Salmos, mostrar a importância dos cânticos, destacar alguns termos específicos dos Salmos. Nosso texto de referência se encontra em Salmo 42, Salmo 44, Salmo 45. Como o servo, Salmo 42. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Salmo 44 diz: ó Deus, nós ouvimos com nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Salmo 45. O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Nós temos as leituras complementares. Vamos já entrar na introdução. É provável que a maioria dos cristãos tenha recorrido ao livro de Salmos em alguns momentos da sua vida, seja de angústia ou de alegria. A igreja tem se valido dos seus ensinamentos, portanto é necessário conhecê-lo. Quem nunca, no momento de grande aflição, leu o Salmo 23, Salmo 91? Quem nunca foi ao Salmo 121, né? Quem nunca, para sabedoria, dia da Bíblia, né? Ao Salmo 119, para palestra de jovens, Salmo também, Salmo 119, né? Quem nunca parou para dar um conselho em cima do Salmo 1? Nós sempre recorremos aos Salmos, ao livro dos Salmos. Então, a proposta dessa primeira lição é a gente conhecê-lo, né? A introdução diz: portanto, é necessário conhecê-lo, saber como é este livro,
como que ele funciona, alguns termos que são utilizados. Então, é bem uma introdução mesmo este salmo, esta primeira lição, né? Título: divisão do livro e autores. Neste tópico, analisaremos o título, a divisão e os prováveis autores do livro de Salmo. Primeiro, título. A palavra Teilim, hebraico, significa louvor e por isso podemos traduzi-lo como o livro dos louvores. Teilim é o livro dos salmos. Trata-se de composições métricas do Inário de Israel, conforme descreve Matthew Henry. Embora cantar seja bem a voz da alegria, a intenção das canções é de uma latitude muito maior, auxiliar a memória e expressar e incentivar todos os outros afetos, bem como a alegria. Eu sempre gosto de comparar o livro de Salmo com o nosso livro da harpa, ou melhor, com o nosso inário, né? A harpa cristã. Da mesma forma que nós temos a harpa, né? Alguns com 524 louvores, outros com 623, se eu não me engano, alguns com mais louvores, com os corinhos. São louvores que nós utilizamos para, no nosso caso, nossa denominação, iniciar os cultos. E são hinos lindos, hinos que falam o nosso coração. Os salmos era o inário de Israel. E só que não era o inário não somente para você cantar, ter uma melodia. Era um inário para auxiliar a memória, expressar e incentivar todos os outros afetos, bem como a alegria. Os salmos, você vai ver que alguns são organizados de formas que os israelitas, eles gravavam aqueles salmos, e nisso gravava a palavra de Deus, né? Nós temos alguns mecanismos para você gravar textos, e um dos mecanismos era os salmos. Você pode ver que às vezes você lembra de alguns versículos da Bíblia, não porque você foi lá na Bíblia e decorou aquele versículo, mas porque você lembra de um hino, você lembra de um louvor, que tem como fundo, tem como base algum versículo bíblico. Então você acaba gravando aquele versículo por causa do hino. A mesma maneira era o Salmo, ele trabalhava desta forma, para que o povo de Israel gravasse, mentalizasse algumas questões divinas, era utilizado os salmos. No livro de Salmos encontramos a enunciação de diversos sentimentos. Você vai ver alegria e tristeza, desejo de intimidade e proteção do Senhor e exaltação dos seus feitos. Este livro, divinamente inspirado, não se resume a uma canção. Os versículos de Teilim ou Salmos ensinam, alertam e trazem à memória os feitos e agir de Deus. Percebemos que o louvor genuíno deve fazer parte da vida do cristão. Por intermédio de louvor, exaltamos a Deus por sua soberania e seus feitos. Então, a ideia do Salmo não era apenas para cantar, não era apenas para ter algo para você iniciar o culto, ou algum louvor antes da pregação do Evangelho, né? Ou um louvor depois da mensagem, que são coisas que nós utilizamos com os hinos atuais, né? Nós vamos iniciar o culto, você canta um hino, 3 hinos da harpa, no caso de uma Assembleia de Deus. Depois tem os departamentos que estão cantando, cada um canta um hino, né? Que fala algo do Senhor. Antes da pregação, chama a equipe de louvor, ministério de louvor, e aí eles cantam e trabalham ali para que possam começar a mensagem. Começou a mensagem, pregamos, acabou de pregar, vamos fazer o resumo da mensagem com um belo de um cântico, um hino, e ali você canta. Os salmos, ele não era apenas para isso.
Os salmos, ele tinha com a sua principal intenção a mensagem, a trazer ensinamento através de cântico. E aí o autor aqui chama atenção para a responsabilidade dos hinos atuais. E ele linka este pensamento e fala, olha, percebemos que o louvor genuíno deve fazer parte da vida do cristão. Por intermédio do louvor, exaltamos a Deus por sua soberania e seus feitos. A grande responsabilidade dos compositores, dos cantores, está nessa questão de você trazer hinos, louvar ao Senhor com hinos que vão trazer uma mensagem, que vai conduzir o povo a adorar ao Senhor, que vai conduzir o povo a meditar na palavra de Deus, né? Eu sei que há uma grande discussão sobre as músicas que são entoadas, existem músicas de várias vertentes, e a questão aqui não é dizer o que está certo e o que está errado, mas simplesmente da responsabilidade que nós temos ou devemos ter na questão de louvores, que era algo que os salmistas se preocupavam. Eu vou fazer um salmo para quê? Né? Esse salmo tem qual o objetivo? Esse aqui é para conduzir o povo. Esse aqui é para ensinar. Esse aqui é para adorar a Deus. Isso aqui é para fazer o povo pensar, meditar, se voltar para o Senhor. Então, essa deve ser a preocupação primária. A divisão do livro. É comum considerar a divisão do livro de Salmos em 5 livros, que começam respectivamente no Salmo 1, 42, 73, 90 e 107. David destaca uma interessante observação feita por Gerald Wilson sobre o livro começar com um salmo que exalta a relevância da meditação na palavra de Deus e encerrar com uma exortação a todos para louvar ao Senhor, né? Assim, a vida deve ser vivida, pautada na palavra de Deus e para a glória de Deus. Ele traz uma observação sobre a forma que é organizada todo o livro de Salmo, né? Então você vai ver o Salmo 1 falando sobre a meditação na palavra de Deus, a relevância da palavra de Deus, e o Salmo 150 chamando a todos para louvar ao Senhor. E aí traz um exemplo para a nossa vida, que deve ser pautada assim como os Salmos, que tem que ter uma relevância da palavra do Senhor, pautada na palavra de Deus, e também para a glória de Deus, para buscarmos a presença do nosso Senhor. E todos os livros, como falou ali que o livro de Salmo é dividido em 5 livros, podemos dizer assim, né? Que aí fala do 1 ao 41, do 42 ao 72, do 73 ao 89, do 90 ao 106 e do 107 ao 150. É a forma de você organizar o livro ali para você entender tudo o que toda a mensagem, todo o esforço dos seus escritores para trazer uma mensagem para a nossa vida espiritual. Então nós entendemos o título, nós entendemos a divisão do livro. Vamos agora falar sobre os autores do livro. Quem foram esses homens que escreveram esses livros? É importante ressaltar que nem todo salmo é de autoria de Davi, né? Sempre falamos, o escritor, o autor, o Davi, quando Davi escreveu o salmo tal, quando Davi escreveu o salmo tal. E às vezes acabamos de tanto repetir esta fala, nós acabamos pensando que tudo foi escrito por Davi, o salmista Davi, e não é bem assim.
talvez por ser mais conhecido e atribuído a ele o maior número de salmos, 73 para alguns comentaristas. Então, alguns comentaristas acreditam que 73 salmos do livro de Salmos foi escrito por Davi, né? Ele fala para alguns comentaristas que há divergência em alguns salmos, né, que poderia ser de autoria de outra pessoa. É que seja comum denominar salmos de Davi. Porém, há salmos cuja autoria é desconhecida ou sem consenso entre os estudiosos. 50 salmos segundo a Bíblia da Escola Bíblica, como os Salmo 1, 2, 10, dentre outros. Outros autores são Moisés, Salomão, Asaf, Emã, Etã, filhos de Corá. Então, nós vemos aqui que existem salmos que não são de autores desconhecidos, ou não entraram num consenso entre os estudiosos de dizer, esse salmo aqui realmente é Davi ou não, isso aqui pode ser que não seja dele. Então existe ali uns 50 salmos, né, que tem essa questão. Então, e temos os outros autores, né, como citamos aqui, vários autores de outros salmos que estão ali reunidos no livro que nós conhecemos como Livro dos Salmos. Assim, o Espírito Santo inspirou e conduziu diferentes pessoas em diversos momentos para registrar que, independente dos contextos e épocas, o Senhor Deus é digno de adoração em todo o tempo e dele somos dependentes. Ou seja, independente do tempo, da época, se foi Davi, Salomão, foi o tempo de Moisés, tempo de Asaf, os filhos de Corá, independente do tempo da humanidade, sempre somos convidados, sempre somos conduzidos à adoração a Deus. Então estava lá no período de Moisés, eles adoravam. Estava no período de Davi, eles adoravam. No período dos filhos de Corá, eles adoravam. Independente do período, ele estava lá salmodiando, glorificando ao Senhor. E aí o Espírito Santo foi e inspirou as pessoas para escrever o Salmo. Assim como o Espírito Santo inspira os nossos irmãos de hoje, né, que tem esse dom, que se dedica para que o Senhor Deus o use ao escrever uma canção. E você vê tantos hinos lindos que nós temos hoje. Hoje é muitos hinos, né, que nós conhecemos, que toca em rádios, toca no YouTube, toca nas redes sociais, né, que está gravado em CD, tem hinos gravados em disco, em fitas, DVD, né? Todas as plataformas digitais hoje tem hinos por escrito, tem vídeo, em áudio. Então o Espírito Santo sempre inspirou, porque o louvor nos conduz à adoração. E o que o Senhor Deus nos convida é adorar a Ele. O que nós aprendemos nesse primeiro tópico? O livro de Salmo ensina, alerta e traz à memória os feitos e agir de Deus. Costuma-se dividi-lo em 5 livros, e que o Espírito Santo inspirou diferentes pessoas em diversos momentos a registrar que só Deus é digno de adoração. Amém? Tópico 2. Principais características do livro dos Salmos. Vamos lá. O livro de Salmos é classificado como literatura poética hebraica, com conteúdo caracterizado por expressões que retratam emoção, ritmo e linguagem metafórica, como comentou Esdras, o que não significa que são textos fruto da imaginação humana. Escritores inspirados por Deus fizeram uso de vários recursos estilísticos para transmitir a mensagem. Aqui nós vamos entrar no ponto da forma que foi criado
esses salmos? Nós entendemos que foi escritos por homens, inspirados por Deus. Mas existe particularidade de alguns salmos que foi pensado na memorização, pensado na forma que seria transmitida, na forma que seria escrita, né? Então vamos entender essas formas, a maneira que foram escritos esses salmos. Olha que interessante. Primeiro, a poesia hebraica. Não apenas no livro de Salmos encontramos poesia, mas também outros textos do Antigo Testamento, como Êxodo capítulo 15, versículo 1 a 19, lá tem uma poesia hebraica. Deuteronômio capítulo 32 é uma poesia. Juízes capítulo 5, versículo 1 a 31 é outra poesia. Como comentado na Bíblia de Estudo Palavras-Chave, trata-se de uma poesia diferente de nosso tempo, pois não envolve a rima de sons, mas a rima de pensamentos ou ideias. Encontramos em vários salmos a descrição de sentimentos intensos e como os escritores lidaram com os mesmos. Então a poesia hebraica, precisamos entender que a cultura hebraica é milenar, né? Em comparação à cultura brasileira, nós somos um adolescente em cultura. A cultura hebraica é milenar. Então, enquanto nós estamos rimando frases, estamos rimando palavras, né? Como é que é uma poesia? A poesia tem aquela frasezinha, vem, por exemplo, tem lá 4 frases. Então, a primeira frase, ela rima com a terceira frase, a segunda frase com a quarta frase. Nós temos ali uma estrofe de um poema, né? Aquele poema que nós aprendemos em escola. Então, você faz a rima com palavras, e às vezes não tem sentido nenhum. Você vê alguns poemas que não tem, só rima palavra, porque pensamento nem tem nada. Os hebreus, né, a poesia hebraica, eles não se preocupam com se a primeira frase está terminando com A e a terceira tem que terminar com A, a segunda com O e a quarta com O. Ele se preocupa com rima de pensamentos e ideias. Qual é o pensamento que eu quero passar nessa poesia? Então você vai ver descrição de sentimentos intensos e como eles lidavam com esses sentimentos. Então você vai ver poesias embasadas em histórias, em parábolas, em comparações profundas. Isso era uma poesia hebraica, isso é uma poesia hebraica. Por isso que você vai sentir diferença. Pô, isso aqui é uma poesia, não está rimando. Primeiro que quando vem para a nossa tradução, ela perde um pouco, um pouco não, né? Perde toda o som, né? Porque é outra língua. É igual você ver uma música americana, depois que você assiste uma música americana, para você traduzir no português, você traduzir na íntegra, ela fica toda desconjuntada. Aí você pega algumas palavras similares, né? E aí você começa a colocar a mesma ideia com a palavra em português, aí acaba ficando quase o mesmo som, né? Se você vê isso, tem essa dificuldade do inglês para o português, imagina do hebraico para o português, né? Outra forma que foi escrito, que precisamos entender sobre o Salmo, então nós entendemos a poesia do Salmo, né? Agora, a questão do acrósticos. Salmos também contém poemas acrósticos, em que o conjunto das primeiras letras de cada verso forma uma palavra, ou segue uma sequência alfabética. Isso é interessante, né? A exemplo, Salmo 119, né? A título de exemplo, no Salmo 119, os versos são reunidos de 8 em 8, cujos grupos começam com uma mesma consoante. Assim, trata-se de um recurso literário que muito contribui
para a memorização, a qual tinha uma grande importância, principalmente no contexto judaico, no tempo antigo. Tal fato nos faz lembrar da importância de utilizarmos diferentes recursos no processo ensino-aprendizagem da palavra de Deus. O Salmo 119, ele é o que mais nos faz entender, né, este salmo. Você vai ver, já na nossa tradução, no Salmo 119, ele começando, né, com... Ele tem tipo uns títulos. E você vai ver que ele é dividido de 8 em 8. Aí tem lá Aleph, Beta, Gimel, Dalet, E, Val. Você vai ver que eles são divididos desta maneira. Então isso que se chama poema acróstico. Para que faziam isso? Por que se preocupavam com esta maneira? Para memorizar, né? Já vai até uma dica aí, quem tem a memória boa, que é a facilidade de memorizar o Salmo 119, né? Quem sabe até agora à noite, o culto da noite, a gente consiga memorizar esse salmo. Né? Um salmo bem grande, mas está dividido de 8 em 8. Só você gravar 8 versículos, depois de gravar 8 versos, né? Que o salmo é verso, 8 versos, que consegue gravar todo o Salmo 119. Uma outra forma de escrever os salmos, que é o refrão. Outra organização, né? Outra característica do livro. Outra característica dos salmos são os refrãos. Refrão é a repetição de uma frase ou fórmula. Em alguns salmos, é possível perceber referida repetição com maior clareza no Salmo 107. Por exemplo, a repetição do seguinte verso, alguns com pequenas variações, é claro. Qual é? E clamaram ao Senhor na sua angústia. Ele os livrou das suas necessidades. Lá no Salmo 107, você vai ver no versículo 6, no verso 6, 13, 19 e 28. Né? Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Você no mesmo Salmo, Salmo 107, você vai ver esse mesmo verso, no verso 8, 15, 21 e 31. Né? No primeiro refrão, percebemos claramente o grifo por socorro. No segundo, a gratidão e a resposta do Senhor. Os refrãos têm importante função, seja para organizar o poema, seja para reforçar o tema nele abordado. Trata-se de um modo de combinar e organizar o pensamento. Então o refrão, ele tinha essa intenção, né? Pelo menos essas duas intenções. Uma para deixar organizadinho ali o poema e outra para reforçar um pensamento. Sabe aquela frase que fica batendo ali sempre, né? Para que você possa entender o pensamento. Como nós falamos lá no primeiro subtópico, o poema hebraico, que é ali para você rimar, a rima não estava em palavras, mas estava em pensamento. Então, como a ideia era de fixar o pensamento, uma das formas que se lançava a mão era de refrão. Então, a cada tantos versículos, um refrão e aquela ideia. Passava mais alguns versículos, reforçava aquela ideia. Passava outros versículos, mais aquela ideia, para que possa fixar. Nós podemos entender assim como, por exemplo, os hinos da harpa. Né? Os hinos da harpa, eles utilizam, a gente tem essa forma de cantar os hinos da harpa. A grande maioria dos hinos da harpa, você canta uma estrofe e um refrão. Uma estrofe, um refrão. Aí você volta, né? A estrofe, refrão, aí vai para uma estrofe, volta no refrão, a estrofe, volta no refrão, né? Assim, e aí você, se parar para pensar, geralmente a gente grava duas partes dos hinos da harpa. Você grava o primeiro refrão e o coro, né? A gente falava sobre o coro, né? A primeira estrofe e o refrão. Não é assim que você grava? Geralmente você pergunta, conhece o hino 125? Ou você vai lembrar o começo do hino ou o refrão. Né? Então, assim, essa
essa forma que nós temos, que aprendemos, né? Que você pega o hino da harpa, você lembra do hino da harpa por conta disso, você acaba entendendo por que eles se preocuparam em trabalhar com o refrão. Porque eles estavam falando para seres humanos, né? Eles não estavam fazendo salmos, embora o salmo conduz a pessoa a louvar a Deus, a ideia era trazer um pensamento para humanos. Então nós, humanos, gravamos desta maneira, a repetição. Você repete ali, a perfeição está na repetição. Você faz a mesma coisa várias vezes, você vai se aperfeiçoando. Sabendo disso, os salmistas faziam o quê? Eu quero uma ideia que eu quero fixar. Eu vou falar aquele pensamento, vou rodear, eu vou dar vários pontos, mas a ideia é esse pensamento. Então eu vou falando, daqui a pouco eu volto àquela frase. Vou falando, volto àquela frase. Entendeu? Então essa era a ideia do refrão. O que nós aprendemos nesse tópico 2? Os escritores dos salmos, inspirados por Deus, fizeram uso de vários recursos estilísticos para transmitir a mensagem. Então a ideia era transmitir a mensagem. O que nós precisamos fazer para transmitir a mensagem? Né? Uns chamam de estratégia, outros chamam de formas, porque a ideia é transmitir a mensagem. E entendendo o período, ou seja, entendendo a condição das pessoas de parar para ouvir. Eu poderia trazer, por exemplo, dando exemplo aqui da nossa live, desse momento que nós estamos aqui falando, eu poderia trazer aqui qualquer tipo de método, né? Eu poderia trazer um método aqui bem expositor, trazendo aqui que os irmãos, enquanto eu estiver falando, os irmãos vão aí, eu dou dica, o irmão vai no livro tal, vai isso, responde aqui, fala comigo uma forma de interação. Eu poderia usar esse método, eu poderia usar outros métodos, eu poderia estar falando aqui cantando, eu falo, canto. Independente do método, independente da forma, a intenção é o seguinte: essa forma, esse método vai transmitir a mensagem? Vai passar aquilo que nós queremos para este dia? Que nós queremos aprender nesse dia? Vai ter o seu alcance? Se vai ter, amém, né? Tem pessoas que gostam de aprender com músicas, tem pessoas que aprendem com apenas lendo, elas gostam. Cada pessoa tem uma forma de aprendizado. E os salmistas, na intenção de abranger todas essas formas de uma forma mais coerente, de forma que as pessoas todas param para ouvir e aprender, eles lançaram mão de métodos para que as pessoas possam ter um entendimento. Por isso que eu não julgo os métodos que são utilizados, respeito os métodos que são utilizados, né? Procuramos, é claro que sempre estamos à procura de métodos para que as pessoas nos ouçam. A gente pode ser muito sábio, ter muita sabedoria, ter uma retórica muito boa, mas se a gente começar a falar e não ter pessoas para ouvir, ou as pessoas não entenderem nada, não adianta a sabedoria toda se a ideia de transmitir a mensagem não será alcançada. Bom, tópico 3 para encerrarmos, esclarecimento de algumas expressões, né? Algumas expressões. Neste tópico, destacaremos os prováveis significados dos termos selá, higaion, mictão, gedutum, masquil e degraus, né? É importante destacar que não há um único entendimento sobre os seus significados, havendo constante debate sobre o tema. Então, às vezes, você está lá lendo um salmo, e aí você vê lá, selá, e um salmo. Meu Deus, o que é esse negócio? Eu sempre pensei na minha adolescência, né, que era um selo. Falei, isso aqui é um selo, né?
esse livro aqui tá selado. Olha que interessante, né? A gente que, desde criança no Evangelho, a gente tem algumas experiências, né, de dúvidas que são peculiares. Então, como você ouvia muito assim, essa palavra é selada, você é selada, a pessoa é selada pelo Espírito. Né? Quando eu olhava aquele salmo selo, eu falei, isso aqui deve ser algum selo, né? Tá selado esse livro. Na realidade, não é selo, é selar. Certo? Então vamos entender. E lembrando, não é definitivo. Essa explicação aqui traz algumas visões, vertentes sobre essas palavras, havendo sempre muitos debates. Mas isso não quer dizer que a gente não pelo menos tenha um vislumbre do que significa isso, né? Então vamos lá. Selá, Higaion e Mictão são termos considerados técnicos da área musical encontrados em vários salmos. Algumas versões omitem esses termos, como a NTLH e a ARA, né, da segunda edição. Já a versão BKJ atualizada apresenta tais termos já traduzidos ou com a ideia mais comum entre os comentaristas. Portanto, não há consenso quanto à exata ideia que tais termos queriam expressar nos diversos cânticos. Então, existem versões da Bíblia que já traz, em vez de trazer assim, selar, traz a tradução ou a sua ideia, tá bom? Então, por isso que você vai ver algumas Bíblias com selar, outras sem nada, e outras com uma coisa a mais. Então, tentando ali trazer a ideia, porquê dessas escritas nos Salmos. O termo selar é bastante utilizado, ocorre 71 vezes. Salmos 3, 4, 24, 46, entre outros. A Septuaginta considera como uma pausa ou interlúdio musical. Já o termo Higaion, Salmo 9,16, aparece junto com o selar. Pode se referir a um momento para meditação. Então, vocês estão vendo que aqueles termos ali era algo técnico musical. Hoje, né, eu sou músico e existem alguns termos que na realidade são símbolos na partitura que você, quando você é músico, você entende. Né? Existe a figura de sol e a figura de pausa. Quando chega lá uma figura de pausa, de acordo com o seu tempo, a gente, né, que está tocando, para ali, conta aquele tempo de acordo com aquela figura e continua. Existem algumas coisas que são escritas na partitura, né, como staccato. Na realidade, staccato são símbolos também, mas, por exemplo, você tem long, ralentando. Você tem algumas escritas, você tem alguns símbolos como fermata, né? São todos símbolos que o músico ele entende. Quando ele olha, tá lá tocando, ele olha a partitura e sabe a hora que ele vai ter que tocar, a hora que ele vai levar mais tempo na música, a hora que ele vai levar menos tempo, a hora que ele tem que mudar o compasso, tocar mais rápido, tocar mais lento, né? Diminuindo o som, aumentando, ficando em silêncio. Então, esses tipos de palavras, selar, Higaion e Mictão, são como se fossem esses símbolos, só que por escrito. Então, você vê que o selar se entende como se fosse uma pausa. Então, ela vai lá cantando, daqui a pouco para. Né? Talvez uma pausa para respirar, né? Uma pausa para trocar o tom, mudar alguma coisa. Sei que era pausa. Então, selar, tipo pausa. E quando tinha um selar junto com Higaion, pode se referir ao momento para meditação. Além de pausa, você parava o louvor e também meditava em tudo que foi cantado. E aí, obviamente, haveria um tempo para essa meditação e depois continuava o salmo. Ok? Nas frases meditação do meu coração e harpa com som solene, vamos voltar. O comentarista Derek Kidner diz que Higaion também está presente nos Salmos 19, 14 e 92, 3. Nas frases meditação do meu coração
e harpa com som solene. O termo mictão representa nos Salmos 56 e 60, por exemplo, pode se referir à oração silenciosa ou, como registrado por Dake, texto gravado ou permanente. Então, a palavra já mictão, ela já traz essa ideia de uma oração silenciosa. Então vamos lá, o selá, uma pausa. O selá com higaion, uma meditação. E o mictão, um momento de oração. Então cantava, pausa. Cantava, pausa. Cantava, pausa. Cantava, pausa com meditação. Parou, pensa tudo que estava cantando, medita. Cantou mais um pouco, pausa com meditação. Cantou mais um pouco, agora uma pausa para oração. Então você vai fazer uma oração silenciosa. Cantou mais um pouco, uma oração silenciosa. Olha que magnífico, né? Na realidade, nós estamos falando aqui quase que uma liturgia, né, religiosa, dentro de um salmo. Por isso que tem aquelas siglas. Tá bom? Bem entendido? Vamos lá. O subtópico 2. Jedutum e Masquil. As anotações editoriais dos Salmos 39, 62 e 77 estão relacionados com Jedutum, mencionada em 1 Crônica 16, 41 e 42, 16, 41 a 42 e também 25 do versículo 1, 3 e 2 Crônicas capítulo 5, versículo 12. Entre outros textos, Jedutum era da família dos levitas e habilidoso na música, junto com Asaf e Emã. Seu nome está associado a louvores, profecias, instrumentos musicais. Já o termo masquil, encontrado no título de alguns salmos, como Salmo 32, Salmo 42, Salmo 44 a 45, por exemplo, também não há consenso quanto ao seu sentido, podendo ser salmo de entendimento ou salmo didático, desde que identifica como ensino. Contudo, também há outras sugestões como salmo eficaz ou salmo habilidoso, conforme Kinner. Então, para a gente entender essas duas palavras, Jedutum era um músico, né? Era um cantor. Então, alguns salmos vêm com o seu nome. E a ideia, uma das ideias é instrumento musical, música, é apenas uma identificação de algo musical. E a palavra masquil, embora haja muita divergência, a ideia é o quê? Uma das ideias são salmos, né? Salmos de entendimento. Tem salmo de entendimento, salmo didático, salmo eficaz, salmo habilidoso. Então, os salmos de entendimento, salmos que tinha habilidade, esse tipo de salmo tem o título de masquil. Ok? Olha que interessante, né? Como é bom a gente entender. A próxima vez agora que você pegar um salmo e você olhar essa palavra, você vai lembrar, né? Não, isso daqui é apenas porque era um músico. Então, ele estava ali associado a louvor, profecia, instrumentos musicais. Então, estava ali só associando aquele salmo. Quando você vê masquil, eu falei, esse salmo aqui é um salmo de pensamento, né? É um salmo de entendimento, salmo eficaz. Então, a pessoa trazia um entendimento naquele salmo. E quando tiver o selá, higaion e mictão, nós temos ali uma questão técnica, uma questão de pausa com meditação, pausa com oração. Olha como é rica, né, essa lição. E para finalizar, degraus. Degraus, cujo significado literal é subir, ou ainda cântico gradual, cântico de peregrinação, consiste na tradução dos títulos dos Salmos 120 a 134. A Bíblia judaica completa traduz como canção da subida. Há diversas interpretações para o uso deste título, sendo a mais provável a que faz referência aos cânticos entoados pelos peregrinos quando subiam para Jerusalém. Então, a mais
assim, a mais próxima da realidade é que os cânticos de degraus, como a ideia degraus, subida, quando eles estavam subindo para Jerusalém, eram peregrinos, estavam voltando para Jerusalém, eles cantaram esses salmos. Então, como diz o autor aqui, a mais provável é que faz a referência a esses cânticos. Então, os cânticos que foram cantados nesse retorno a Jerusalém levaram o seu título de degraus. O que nós aprendemos nesse tópico? Os significados dos termos Selá, Igaion, Mictão, Jedutum, Masquil e degraus no livro dos Salmos são abrangentes, havendo constante debate sobre o tema. Então, há muitas discussões sobre esses termos, né? Precisamos entendê-los e pelo menos ter ali o que é mais próximo para melhor a compreensão de cada salmo. Amém? Conclusão. O livro dos Salmos é um indispensável guia para o louvor e a oração, tanto individual como coletiva, principalmente neste tempo de tantas distorções e superficialidade doutrinária expressas em muitos cânticos. Né? E aqui no final chama atenção para muitos cânticos que estão sendo feitos, mais com cunho de venda do que para trazer alguma coisa relevante para a sociedade cristã. Então, fique o alerta para os nossos irmãos que compõem hinos, né? Dá uma olhada lá no Salmo, vê qual era a preocupação dos salmistas, né? E sejam mais prudentes ao criar cântico. E aos irmãos também, sejam mais prudentes em o que ouvir, o que cantar, o que trazer para dentro das igrejas. Né? Será realmente, tem sentido isso? Ficou lindo, ficou bonita, a harmonia ficou bonita, o cantor é extraordinário, o cantor é simpático, mas será que isso vale a pena? Né? Para nós que estamos aqui numa luta constante em ter uma mente voltada para o Senhor, coração voltado para o Senhor, será que esses hinos estão nos conduzindo a Deus ou está nos colocando só sentimento faccioso, sentimento de briga, de dissensão dentro da igreja? Né? Será que os hinos estão nos levando a Deus ou estão nos distanciando de Deus? Então essa é a preocupação que nós temos que ter. E a melhor forma de você ter essa visão mais ampliada é você se recorrer aos salmos. Está lá, inspirado por Deus. Analisa, cante os salmos, né? Que você vai ver que eles vão te conduzir a Deus, te levar a um pensamento, a um raciocínio, a uma ideia, né? a um poema de ideias, uma rima de ideias. E você vai assim também te ajudar a escolher os hinos atuais. Os hinos atuais, Deus também usa os nossos irmãos. São hinos lindos, tem hinos lindos, maravilhosos. Porém, sempre temos que ter um olhar apurado. Qual a intenção desse louvor? O que esse louvor está gerando em mim? Sempre pensa assim, o que esse hino está gerando em mim? Né? Vamos colocar assim melhor, porque a gente bota louvor e hino, a gente acaba entrando com umas nomenclaturas. Mas é louvor, então já era para gerar. Não, vamos botar assim. Esta música cristã, o que ela está gerando em mim? Ela entra dentro do meu consciência e ela é um louvor? Ela me conduz a louvar a Deus? Ou ela conduz eu disputar com meu irmão? Ela me conduz a adorar ao Senhor? Ou ela me conduz a adorar a mim mesmo? Dá essa peneirada. Você vai ver que tem muitos hinos lindos no nosso meio. Hinos que às vezes não é nem conhecido, mas tem um fundo, tem uma base bíblica tão linda. E às vezes a gente pega hinos que não tem nada de cristão, não tem nada bíblico, só porque é alguém famoso, só porque tocou na rádio, só porque tocou em plataformas digitais, a gente consome, a gente canta, a gente fala sobre ele, e a gente está sendo distanciado do nosso propósito sem perceber.
Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que Deus continue abençoando a sua vida. Nós vamos estar falando, então, nesse trimestre sobre Salmos. Próxima lição, domingo que vem, nós vamos falar sobre Jesus Cristo e missões nos Salmos, né? Existe também palavras cristãs nos Salmos. Que Deus abençoe. Lembrando, esta revista já está na nossa congregação. Eu estarei ali para estar passando para os irmãos com todos os cuidados que nós estamos tendo sempre. Tá ok? Deus abençoe a cada um. Logo mais à noite nós temos a live com uma palavra abençoada às 8h30 da noite. Nós estamos com uma palavra abençoada para o seu coração. Tá bom? Esta live vai estar indo para o YouTube. Vão lá, assista de novo, estude, anotem, compartilhe para os seus irmãos, amigos, para que esta mensagem possa chegar em muitos corações. Quero orar pela sua vida neste momento. Vamos orar juntos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esta palavra. Quero te agradecer, porque o Senhor, ó Deus, tem nos abençoado, tem falado conosco. O Senhor, ó Deus, tem através desta revista nos dado uma visão mais ampla sobre os Salmos, nos dado uma visão mais ampla sobre esse livro tão maravilhoso, que possamos, ó Pai, nesse trimestre descobrir, ó Deus, meditar em tudo aquilo que o Senhor tem colocado de riqueza no livro dos Salmos. Que o seu nome venha a ser glorificado na nossa vida. Quero clamar a Ti pela vida dos meus irmãos, pela igreja ali da Praia do Peró. Abençoa cada um, todos aqueles também que estão conosco, Senhor Deus, que são, ó Pai amados, nossos amigos, conhecidos, familiares. Abençoa todos, ó Pai, que temos um domingo abençoado para a glória do Senhor. Ó Deus maravilhoso, ó Senhor Jesus, venha dar força, venha dar vigor, ó Pai, nesse momento difícil. Logo mais à noite possamos estar juntos, ó Pai, para meditarmos da palavra do Senhor. Assim eu clamo a Ti, ó Deus, no nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Lembrando, hoje é dia de jejum, né? Jejum de toda a nação e oração, que você possa aí ter esse propósito para que possamos clamar ao Senhor. Deus está no controle de tudo. O Senhor Deus, Ele sabe o que faz. Todavia, nós temos um compromisso, né, de estar em jejum e oração. E como nós fomos solicitados, como nós fomos convidados até este momento, vamos fazer. Às vezes eu vejo muitas pessoas discutindo pormenores sobre jejum, sobre a oração. Irmão, faça o jejum, faça a oração, né? A gente faz sem convocação, né? Nós já temos o costume de fazer aos domingos, não temos? Pelo menos a nossa denominação sempre tem o costume de separar o domingo para jejum, oração. Não é agora que a gente vai ficar discutindo qual é a intenção, se é certo, se é errado. Faça o jejum e oração, assuma o teu compromisso como cristão e seja um referencial nesse período tão difícil. Deus abençoe, muito obrigado por vocês ter participado dessa aula conosco. Deus abençoe a cada um. Acabando essa live, estou respondendo todos os irmãos e também enviando para o YouTube para aqueles que não conseguiram acompanhar por aqui, possam acompanhar lá. Deus abençoe e um ótimo domingo para os irmãos, para a glória do Senhor.